Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações e a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, também acompanhe a sua caminhada de fé. Que bom poder estarmos juntos, mais uma vez, através desse nosso canal do YouTube, onde então nós buscamos na Palavra de Deus a luz necessária para poder então iluminar essa nossa caminhada, que muitas vezes é árdua, difícil, mas que a Palavra de Deus então nos ajuda e nos enriquece a cada encontro com ela. Estamos então hoje, nessa quarta-feira, dentro da 26ª semana do Tempo Comum, celebrando a memória de São Francisco de Assis, esse santo tão estimado pelo povo brasileiro e do mundo inteiro. Então convido você a tomar comigo o Evangelho proposto para essa festa, do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62, que vai nos narrar assim: Naquele tempo, enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando o mês de outubro, mês das missões, mas também é tido como mês do Rosário, e mês em que nós então comemoramos o tricentenário da aparição de Nossa Senhora da Conceição Aparecida lá no Rio Paraíba aos pescadores. Então é um mês de graça em que a Igreja então nos convida a podermos absorver toda essa riqueza para que assim então, iluminados, instruídos pela Palavra de Deus, possamos assumir o nosso compromisso de batizados e batizadas, de discípulos missionários do Senhor. E hoje, então, como dizia, celebramos com toda a Igreja a memória de São Francisco de Assis, esse santo tão querido, amado e estimado por todo o povo de todos os países. Pelo seu testemunho de vida, pela simplicidade, ele que então era filho de pais ricos, mas diante da proposta, do chamado de Deus, e ele queria ser cavalheiro, né? Diante da proposta de Deus, ele então ali, em oração, em frente à cruz, lá naquela igrejinha de São Damião, ele então ali faz a experiência, o seu encontro com Cristo. E ali a sua vida então se transforma completamente. Ele enxerga então nos leprosos os irmãos amados, o rosto sofrido de Deus. Olhando para a natureza, consegue contemplar a imagem do Deus Criador, tanto que é tido como padroeiro dos ecologistas. Então São Francisco é um homem que, de fato, muito nos ajuda, principalmente com seu testemunho de vida. E a liturgia de hoje, queridos amados irmãos, ela nos convida a podermos olhar para Deus que também quer contar como homens comuns como cada um de nós. Contou com São Francisco de Assis e hoje conta, chama, convida a cada um de nós também a assumirmos e a vivermos a nossa missão. A primeira leitura extraída então aí do livro de Neemias, nós temos então Neemias que se apresenta diante do rei Artaxerxes, ele que então é servo do rei, e assim então ele se apresenta diante do rei, mas o rei percebe que ele está triste, coisa que não poderia acontecer. Mas o rei percebe que ele está ali abatido e lhe pergunta: Você não está doente? O que está acontecendo com você? Deve ser tristeza do coração. E ele realmente se abre então ao rei e conta aquilo que está então ali causando a ele essa tristeza. E ele vai contar então para o rei como que ele pode estar feliz, sendo que todo o seu povo
está passando por dificuldades. E assim então é interessante porque Neemias, a exemplo de Esdras e tantos outros profetas, também não olha para si mesmo, mas olha para o seu povo, pelas necessidades daqueles que então são seus irmãos, não de sangue, mas de caminhada de fé. E ali então é interessante porque ele vai pedir ao rei que lhe permita que volte para a sua terra e ajude a reconstruir a cidade. Porque, queridos amados irmãos, Esdras, ele foi o grande responsável pela reconstrução do templo. Agora, Neemias é aquele que então assume o protagonismo em poder ajudar a edificar a cidade de Jerusalém. E ali é claro que o rei autoriza, envia carta, podendo recomendar, pedindo para que todos colaborem, e assim então, com certeza, a missão de Neemias, ela pôde obter êxito. Mas por quê? Porque ele não olhou para si mesmo, não é a pessoa egoísta, ambiciosa, que somente almeja algo para si. Ele poderia ter pedido ali algo para seu próprio proveito, mas não fez. Olhou para o sofrimento do seu povo. E talvez essa palavra, então, com certeza, se faça totalmente pertinente nos nossos dias de hoje. Nós temos, então, nas nossas comunidades, pessoas ambiciosas, pessoas que também têm esse tipo de atitude, ou seja, só olham para si mesmas. E é claro que também nós temos pessoas boas, sim, nas nossas comunidades, pessoas piedosas, pessoas generosas, pessoas que então se colocam a serviço, que ajudam o seu próximo, mas é preciso então banir de nosso meio esse tipo de atitude para que então a nossa atitude, de nós enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto filhos amados de Deus, possamos então cada vez mais edificar o reino de Deus, que deve e está presente no meio de nós. Mas como muitas vezes nós damos contra-testemunho, e já vimos nos dias de hoje, aquilo que então você pode fazer 1000 coisas boas, mas uma coisa ruim que você fizer é aquela que vai apagar todas aquelas 1000 coisas boas. Então é preciso, queridos amados irmãos, vencer esse tipo de mentalidade. E assim então, que nós possamos também, a exemplo de Neemias, olhar para todos os nossos irmãos que também sofrem nos dias de hoje, que precisam também de auxílio, que precisam ser visitados por Deus, através de cada um de nós, discípulos e missionários. E o Salmo de hoje, o Salmo 136, ele então é um convite a poder jamais esquecer dos nossos irmãos de fé, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Deus não se esquece de Jerusalém, ou seja, não se esquece de nenhum de nós. Nós também não podemos esquecer os nossos irmãos. É preciso olhar principalmente aqueles que estão à margem da sociedade, os nossos irmãos sofredores, para que assim, então, queridos amados irmãos, Deus possa ser, então, ali, presença real na vida de cada um desses nossos irmãos, através de cada um de nós. E assim, então, como dizia São Francisco de Assis, olhando para todos os irmãos, principalmente os marginalizados, excluídos da sua época, os leprosos. É esse modelo, exemplo de cristandade que nós somos convidados então a vivenciar, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. É preciso fazer com que se calem então as palavras e fale o testemunho, como já pregava Santo Antônio de Pádua, que também é discípulo de São Francisco de Assis. E assim, então, queridos amados irmãos, podemos compreender o Evangelho de hoje. O Evangelho, nós temos então Jesus que, se nós tomarmos o Evangelho do dia de ontem, nós vamos então recordar que Jesus então toma a firme decisão de partir para Jerusalém. E aqui não significa somente uma mudança de rota geográfica. Não, é aqui também uma mudança no sentido teológico. Porque Jesus, quando ele diz que vai a Jerusalém, ele diz, eu vou até o fim da minha missão. E ali então, qual é a missão dele? De poder nos redimir, de poder nos resgatar. E ali então, Jesus está assumindo a sua cruz.
porque esse é o fim de Jesus. E nesse caminho nós temos então alguns que se encontram com Jesus e querem segui-lo. O primeiro aí então diz: Senhor, eu seguirei aonde quer que vás. E Jesus vai dizer: olha, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, se você quer me seguir, esperando então ali algum retorno, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque eu não tenho nada para poder lhe oferecer, a não ser a vida em Deus. E aí então temos um segundo que Jesus convida: segue-me. Ele diz: Senhor, deixe que eu despeça e enterre meu pai. E é interessante porque pode parecer que Jesus está sendo grosso para com ele. Não, Jesus está dizendo: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, quem não está em Deus, quem não está comigo, não tem a vida em plenitude. Então siga-me e você então poderá ter a vida e ofertar vida a todos aqueles que então você se deparar. E ao terceiro então, como nós ouvimos aí no Evangelho, ele então pede: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. Jesus vai dizer: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, aqueles que querem me seguir, mas ficam olhando, vivendo de saudosismo. Ah, mas naquela época do padre tal que era bom. Ah, mas aí a pastoral, quando tinha fulano como coordenador, era bom. Ah, mas quando a comunidade era assim, era boa. Meus queridos amados irmãos, não podemos então ficar olhando para trás, porque o passado passou. O que nós temos é o presente, para que nós possamos então almejar um futuro que ainda também não temos. É incerto. O que nós temos é o presente. Então vivamos o presente. E todos aqueles que estão em Cristo são chamados a viver o presente como se fosse o último instante da sua vida. Para que assim então não fiquemos então lançando metas. É claro que devemos fazer planejamentos para que nós possamos então ter aí, como vai se dar, planejar a ação pastoral. Mas não podemos então ali ficar somente preso àquilo que ainda não chegou. É preciso então viver e construir o presente, de olho no futuro. E o passado nos ajuda no sentido de poder ver aquilo que foi proveitoso, que nós podemos melhorar. Com certeza é essa a dinâmica daqueles que se colocam a seguir Jesus. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então, por intercessão de São Francisco de Assis, possamos abandonar os nossos projetos, nos colocando somente no caminho do Senhor, deixando que Ele conduza a nossa vida, como Ele conduziu a vida de Francisco de Assis. E assim, então, com certeza, poderemos ser autênticos discípulos, vivendo a radicalidade do Evangelho, não se apegando a coisas, pessoas, não ficar lançando olhar para o passado, almejando o futuro, mas vivendo o presente, construindo o reino de Deus no chão dessa história. Que Maria Santíssima interceda junto a seu Filho Jesus por cada um de nós, que possamos nós também viver com autenticidade a radicalidade do Evangelho como fez São Francisco de Assis, para que assim então possamos edificar o reino de Deus que está presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, que se tornou esse canal do YouTube. Não é apenas um canal, mas é uma família que se reúne para poder se alimentar da palavra de Deus, que também está em comunhão, em oração. É esse o meu desejo para esse nosso canal, para cada um de vocês, cada um de nós inscritos. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, também vai somar conosco, ajude-nos, venha fazer parte dessa família e vamos aí compartilhar esse vídeo, divulgar esse canal, para que a palavra de Deus possa também alcançar tantos corações que estão sedentos dessa mesma palavra. E que por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero e conto com você.